eu queria falar sobre 4 razões pelas quais Deus permite o sofrimento na vida do homem. JP, mas por que você pegou esse tema? É um tema difícil, é um tema complicado. Eu concordo, mas eu peguei esse tema porque é um tema atual. E num tempo como pandemia, um tempo de coronavírus, as pessoas elas acabam se questionando e se perguntando por que certas coisas acontecem até mesmo na vida dos cristãos. E eu queria trazer esse tema de maneira bem rápida, te dar 4 razões. Eu não sei se vai te trazer a resolução do problema intelectual, do problema do sofrimento, do mal, mas eu quero te dar essas 4 razões bíblicas que eu encontrei. E no final eu quero te trazer uma mensagem de esperança para você que está passando por uma dor e um sofrimento muito grande na sua vida. Já queria rapidamente que você abrisse a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso 1, e nós já vamos aqui para a primeira razão. Beleza? Então abre o teu coração, se você já é um pouco mais faminto, pega a tua caneta, pega o teu caderno e anote para depois dessa palavra, dessa ministração. Por mais que vai ficar salvo no YouTube, eu creio que Deus tem aspectos pessoais nessa ministração para falar com você. Então vamos lá. João capítulo 9, a partir do verso 1, vai falar do diálogo de Cristo com o cego de nascença. Amém? Já abre sua Bíblia, você que chegou agora, Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso de número 1. Vamos lá. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos aquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Versículo 5. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito iodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. Versículo 7. Dizendo: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Versículo 10. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez iodo, untou-me os olhos e disse-me: Vá ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Último versículo, verso 12. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Aqui nesse texto de João 9, eu já vou entrar na primeira razão pela qual, biblicamente, Deus ele permite algumas coisas que acontecem na vida do cristão. Você percebe que Jesus, ele inicia um diálogo com o cego de nascença, e ele está junto com os seus discípulos. E no verso 2 aqui já está a chave do versículo. Os discípulos viram para Cristo e dizem o seguinte: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Em outras palavras, trazendo para o teu contexto, o que os discípulos estavam querendo saber de Jesus é o seguinte: Jesus, por que é que as pessoas sofrem? E você vê a resposta de Jesus de maneira assim muito brilhante e muito objetiva. Ele diz: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem as obras de Deus. No verso 3 nós já vemos o porquê Deus, a primeira razão pelas quais Deus permite que algumas coisas aconteçam na vida do cristão, ou até mesmo das pessoas que estão do mundo. A primeira razão é para que se manifestem a glória e as obras de Deus. JP, mas o que é isso? Por que pessoas nascem cegas? Por que pessoas nascem com problemas ou com dificuldades, com adversidades? A própria resposta já está aqui. Para que Cristo possa curar pessoas, para que Cristo possa fazer algo em pessoas, e pessoas serem curadas, e logo que elas são curadas, Cristo vai ser exaltado com tudo isso. Mas JP, legal, você está me dizendo que as pessoas nascem com isso, ou acontece isso, para que a glória de Deus e as obras de Deus possam ser manifestadas, mas tem um problema, JP, nem todas as pessoas são curadas. É exatamente por isso que não é uma razão. Tem as outras razões, e é por isso que são 4, que eu achei. Então, por que as pessoas nascem com isso, acontece isso ou aquilo? Para que as obras de Deus possam ser manifestadas. A grande prova
É no movimento Heaven's Real. Eu e Negrini já cansamos, não é verdade, Negrini? Quantas curas, maravilhas, sinais nós já não vimos no aterro, no Movie City, nas vigílias, é verdade ou não é? Para que isso acontecia? Para que Cristo possa curar e pessoas possam ver isso e se converter e serem salvas. A gente vê isso direto nas escolas. Então essa é a primeira razão. Tudo bem? Essa é bem simples, bem rápida, não quero ficar perdendo muito tempo nela. Então vamos lá, você que está na internet, de maneira bem didática, a primeira razão pelas quais Deus permite o sofrimento na vida humana é para que as obras de Deus possam ser manifestadas no mundo. Amém? Segunda razão, eu já queria que você abrisse na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 2. Aqui ele está falando sobre os benefícios das provações. Vamos lá, presta atenção. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Verso 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficiente. A segunda razão pela qual Deus permite o sofrimento na vida humana e na vida das pessoas é tratamento de caráter. E está muito claro aqui no livro, na carta de Tiago, onde ele fala, tende por bons ânimos, ou tende alegria, passardes por várias provações. JP, eu leio isso aqui e eu fico chocado de como que alguém pode passar por sofrimento, como que alguém pode ter uma luta muito grande, uma luta tremenda, e ainda ter alegria em passar por isso. Quando você entende o propósito, é muito mais fácil você passar pelas coisas. E a segunda razão, e o segundo motivo pelas quais acontecem várias coisas, e que Deus permite, é para que Ele possa tratar o caráter e o coração das pessoas. A gente vê isso muito claro no livro de Êxodo, quando Deus ele pega o povo, e Deus ele manda o povo para o deserto. O povo fica 40 anos naquele deserto. JP, por que foi necessário que o povo passasse por aquele deserto? Para que Deus pudesse trabalhar e tratar no coração daquele povo, mexer com eles e preparar aquele povo para aquilo que Deus tinha, que era a terra prometida. Então, às vezes, o sofrimento na tua vida, por mais que não seja fácil passar, ele às vezes é necessário. E nós estamos num tempo de pandemia, e as pessoas, estou cansado de receber no meu Instagram, JP, por que Deus permite o coronavírus? Por que Deus permite que um vírus entre no mundo, e ele venha por todo mundo, e mate várias pessoas? Por que tudo isso tem acontecido? E eu acho que uma das razões pelas quais Deus está permitindo, e permitiu, que esse vírus viesse, não só apenas sobre o Brasil, mas sobre o mundo, é porque Deus quer mexer com a sua igreja. Sabe qual que é o mais interessante? Nesse ano, era um ano onde tinha várias promessas para o Brasil, e no dia 8 de fevereiro, nós fomos a 3 estádios, 150 mil pessoas adorando ao Senhor, e orando para o descend, para o envio, para que a gente pudesse ser enviado para pregar o Evangelho. E 2 meses depois, pelo incrível que pareça, ninguém esperava, nós fomos tomados por um vírus, e aquilo que era para ser o envio, todos ficaram trancados dentro de casa. JP, faz algum sentido isso? Se nós formos olhar de maneira bíblica, faz. Porque nós estávamos querendo cumprir o descend, o envio, sem antes querer cumprir o the home, que é para casa. Posso te falar qual que é o principal motivo de Deus estar permitindo o coronavírus assolar por todo mundo? É porque antes de Deus te enviar para ganhar uma geração, para pregar o Evangelho, para impactar a vida de pessoas, Deus quer que você se preocupe com a tua casa. Eu estou cansado de pastores, líderes, pessoas em cima de púlpito, com filhos desviados, casa onde a galera não quer saber de Deus. Meu amigo, você como homem e mulher de Deus, o teu principal objetivo e missão na terra não é ganhar o mundo. Sabe o que é? É você ser um pai exemplo, uma mãe exemplo para a tua casa e para os teus filhos. Eu tenho algo, uma promessa que eu carrego de Deus para mim. Deus, há 4 anos atrás, eu disse sim para a minha missão, sim para o meu chamado aqui na terra, e eu quero ganhar o mundo. Aonde eu for, Espírito Santo, envia-me a mim. Mas eu tenho algo que eu falo com Deus. Deus, eu não quero ganhar uma geração e minha família ir para o inferno. Eu vou ganhar o mundo, eu vou dizer sim, e aonde o Senhor quiser me enviar, eu vou. Mas a minha futura esposa, meus futuros filhos, a minha irmã e os meus pais, eles irão para o céu comigo. Talvez você fale assim, JP, mas a minha situação, a minha realidade não é essa. Eu digo para você, você vai parar de lutar pela tua família? Cara, não pare de lutar pela tua família. O principal projeto de Deus na Bíblia não é uma igreja
Tanto que Deus não começa o mundo com a igreja primitiva. Deus começa o mundo com um casal e um jardim. Sabe por quê? Porque o principal propósito de Deus é a família. E eu vejo nessa situação, nesse tempo de pandemia, falando de cristão, de cristianismo, duas razões que Deus está permitindo essa pandemia neste segundo ponto. Deus está querendo mexer com a família. Porque de nada adianta um ministério excelente, nós ganharmos o mundo e termos um fracasso na família. E Deus está dizendo para você o seguinte: você só vai parar de lutar pela tua família quando você puder dizer para todas as pessoas: eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Então, meu irmão, por favor, não desista. Use esse período de pandemia para que você possa ir atrás da sua casa, restabelecer contatos com os seus pais que você não tinha há anos. Sabe qual que é o problema? E que eu vejo que é perigoso? O maior problema não está na pandemia. A pandemia é o menor dos problemas. O maior dos problemas é cristãos que não estão entendendo aquilo que Deus quer com eles na pandemia. O pastor Arthur falou de maneira brilhante, aqui no começo do culto, que Deus vai te fazer ser melhor após a pandemia. A grande pergunta é: você entendeu o que Deus quer de você na pandemia? Porque um vírus vir sobre o mundo e nos trancar em casa é o menor dos problemas. Agora, o que eu tenho para te fazer, uma grande pergunta: o que é que você está fazendo com esse tempo de pandemia? Esse tempo de pandemia, Deus quer usar para tratar o seu caráter. É por isso que Ele está permitindo isso. Ele quer que você seja mais profundo em Bíblia. Ele quer que você ame seus pais. Ele quer tratar a sua paciência. Talvez está na sua casa, você não tinha relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, fica só dando coice. Por que você não usa esse momento de pandemia para que você fale: Espírito Santo, muda o meu coração e trata a minha paciência, para que eu possa ser mais paciente com a minha esposa, meu marido e os meus filhos. Espírito Santo, nesse momento de pandemia, já que você permitiu para tratar o meu caráter, por que você não me ensina a amar mais o Senhor? Por que você não faz um propósito de terminar a Bíblia em 1 mês, em 2 meses? Por que você não ora para que Deus aumente a paixão por almas no seu coração? O que Deus espera de você nessa pandemia? Eu não tenho essa resposta. A minha eu sei. JP, o que Deus quer de você na pandemia? Eu já estou começando a escrever projetos futuros para o Heaven. Eu estou começando a aumentar a minha leitura bíblica. Eu estou começando a ser tratado por Deus em algumas áreas. Talvez nessa pandemia, eu sei que os altos índices de pornografia cresceram. Mas às vezes, Deus quer usar a pandemia para tratar e curar a tua área sexual. Mais uma vez eu faço essa pergunta: o que Deus quer de você nessa pandemia? Porque se você sair da pandemia sem entender aquilo que Deus queria fazer com você, vai ser um tempo perdido na sua vida. E após a pandemia, o mundo jamais será o mesmo. E após a pandemia, nós vamos de fato perceber, pastor, aqueles que se prepararam nesse período de pandemia. As pessoas que foram tratadas, as pessoas que se permitiram ser trabalhadas por Deus. Mais uma vez enfatizando, para já ir para o próximo ponto. A segunda razão pelas quais Deus permite o sofrimento é porque Ele quer tratar o nosso coração. Talvez você vire e fale: JP, mas parece que Deus não me ama. Como que um Deus que é todo poderoso, como que um Deus que é tanto amor, permite que algumas coisas aconteçam na minha vida? Eu vou te dar um exemplo bem simples, para que você veja que nem sempre Deus não intervir revela que Ele não ama. Eu lembro que eu estava aprendendo a andar de bicicleta, e meu pai estava me ensinando a andar sem rodinha. Eu lembro que um dia ele me soltou e falou assim: filho, vai, porque você tem que aprender. E ele me soltou e eu caí. Meu pai não me ama? Não, é porque ele entendeu que naquele momento que eu estava aprendendo a andar de bicicleta, eu precisava tirar a rodinha, porque aquilo ia me fazer crescer. Todos os princípios, tudo aquilo que eu sou hoje como homem, foi porque meu pai, às vezes, até me submeteu a situações que eram de sofrimento. Eu lembro um dia que eu quebrei o pé, porque eu estava no Mundo da Criança, que era um parque de diversões aqui em Londrina, e eu fui descer o escorregador, não sei se vocês conhecem, e eu, como gosto de ser pilantra, eu era bem adolescente. Em vez de descer normal, pastor, eu fui de um mortal. Só que não podia, eu não sabia, mas eu era louco, não estava nem aí. E eu dei um mortal, e aqui em cima tinha um ferro. E quando eu dei esse mortal, eu bati meu pé direto, assim, ó, pá! E meu pé cortou. Aí foi uma confusão, um caos. Aí eu tive que parar meu aniversário, eu fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, meu pé estava cortado. E aqui embaixo, até hoje eu tenho a cicatriz. Tinha um buracão assim, ó, e a minha pele saiu, estava muito profundo. E o médico falou assim: ó, nós vamos ter que operar, vamos ter que dar uns pontos. Só que para isso, eu vou ter que dar uma anestesia e uma injeção. Agora vamos lá.
O Edson vai entender o que eu estou falando. Quem tem criança, você vai entender. Geralmente, quando você leva a criança no dentista, ou quando você leva a criança no médico, a criança vai espernear. Eu era criança, eu não queria. E aí, meus pais me seguraram na maca. E eu gritando, pai, o que você está fazendo comigo? Você não me ama, me solta, olha o que o doutor está fazendo. E eles me segurando. O médico veio lá e deu a injeção. E depois eu operei, dei os pontos, ficou tudo bem. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Os meus pais, naquele momento que eles me seguraram, eles não me amavam? Não. É porque eles sabem, sim, eles me amavam, desculpa. Mas eles entenderam que naquele momento era necessário que eu tomasse uma injeção, para que ficasse tudo bem. Algumas coisas que acontecem na sua vida, nem sempre Deus ele vai intervir. Mas algumas coisas é necessário que você passe, para que você possa ser trabalhado no caráter, ser aperfeiçoado e principalmente amadurecer. Nessa pandemia, nessa quarentena, tudo que Deus espera de você é que você possa ficar mais maduro, é que você possa crescer, mas para isso, você tem que entender aquilo que Deus tem para você nessa quarentena, porque se você entender o propósito, entender aquilo que Deus quer para você, vai ser muito mais fácil você lidar com a decepção, com a frustração, com a angústia, porque infelizmente, nós estamos num mundo que essas coisas vão acontecer. Agora, a sua resposta diante do sofrimento é o que vai fazer a diferença. Você pode muito bem, cara, diante de um sofrimento que você está passando, sentar e murmurar, minha vida é isso, aquilo, eu quero me matar. Detalhe, eu não estou menosprezando a sua dor. A única coisa que eu estou falando para você, sentar e murmurar, não vai adiantar. JP, o que eu faço então? Levanta, se levanta, olha para Cristo, olha para Deus, e levanta, e mano, vence isso. Você é muito mais forte do que as situações que estão ao seu redor. Maior sempre vai ser o espírito do que as situações que estão ao seu redor. As adversidades jamais serão maior que o espírito que foi colocado em nós. E por causa desse espírito, nós somos capazes de vencer toda e qualquer adversidade. Amém? Então, a primeira razão para que as obras de Deus possam ser manifestadas. Amém? Segunda razão, tratamento de caráter, aperfeiçoamento e amadurecimento. Grava muito bem esse ponto. Eu posso falar sem medo. O principal motivo de Deus ter permitido o coronavírus é por conta desse segundo ponto. Deus queria mexer com a igreja, para preparar a igreja para o propósito dela de pregar o evangelho e a gente mudar o mundo para logo Cristo voltar. Amém? Então, cara, entenda, mais uma vez, vou enfatizar para eu passar para o próximo ponto. Quando você sair desse culto, vá para o teu quarto, ou essa semana, e fala, Deus, o que você quer de mim nessa pandemia? Para alguns, Ele quer te melhorar como pai, para alguns, tratar a área sentimental, para outros, tratar a área sexual, para outros, a paciência, para outros, Ele quer que você gaste mais tempo com a sua família, eu não sei o que é, mas existe algo que Deus quer fazer com você nessa pandemia, e eu vou encerrar esse ponto com uma frase: para todo deserto, existe um ensinamento da parte de Deus. Ninguém entra em deserto, ninguém passa por sofrimento, sem que Deus queira ensinar uma lição no meio desse deserto. Deus permitiu o povo de Israel entrar naquele deserto, para quê? Para entender que Deus queria trabalhar com eles. Meu pai permitiu que eu andasse de bicicleta e caísse, porque Ele queria me ensinar a ser homem. Você está entendendo? Para todo deserto e sofrimento que você passa, não fique tentando buscar respostas, mas tente entender o que Deus quer te ensinar no meio desse deserto. Fala, Deus, eu não quero que você tire o sofrimento, porque isso não é bíblico, mas eu quero que você me dê forças para passar e superar esse sofrimento, através do teu Espírito. Amém? Então vamos lá. Terceiro passo, terceira razão, porque Deus permite sofrimento. Eu queria que você abrisse em Gênesis 3, isso aqui é um ponto importante também. Verso 17, 18 e 19, vamos lá. Terceira razão pelas quais Deus permite o sofrimento é porque estamos em um mundo contaminado pelo pecado. Eu vou te explicar, mas antes deixa eu ler o texto aqui. Verso 17, presta atenção. E a Adão disse: visto que atendestes à voz da mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita, grifa isso aí, pega um grifa-texto, uma caneta e marca isso aqui. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Verso 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Verso 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó,
e ao pó retornarás. Terceira razão é porque nós estamos em um mundo onde o pecado se instaurou. De maneira que a Bíblia não explica, e não tente me perguntar isso porque a Bíblia não fala. O céu, antes de tudo isso começar, o mundo começar, existia uma eternidade que era anterior. A gente vê isso muito claro no livro de Gênesis, no capítulo 1. A grande pergunta que todos os teólogos discutem há muitos anos é o seguinte: como o céu, sendo o lugar perfeito, o diabo conseguiu pecar? Coloquei uma interrogação na tua cabeça, é isso que a teologia faz com a gente. Mas a grande resposta está no livre-arbítrio. O grande problema do sofrimento é porque Deus criou seres livres. JP, como assim? Se Deus criasse eu, o pastor, o Negrini, a Elô, o Edson, a Amanda, o Vinícius, o André, todos robóticos, seria muito fácil. Por quê? Porque eu vou fazer exatamente o que Deus quer, porque eu sou um robô. Agora, o grande problema do sofrimento, e que é muito difícil que Deus, às vezes, por mais que Ele possa, Ele não intervenha, é porque nós somos seres livres. JP, como assim? Quando Deus criou o mundo, e Ele fez seres livres, Ele criou o jardim, Ele colocou Adão e Eva, e Ele falou assim, eu vou dar o livre-arbítrio, então, vocês podem comer de toda a árvore, mas existe apenas uma que eu quero que vocês não comam, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, presta atenção. Se Deus te faz livre, um ser livre que pode escolher o que você quer, esse mesmo Deus que te faz livre, Ele tem que aceitar se você quiser virar as costas para Ele. Porque se Deus tivesse te feito robótico, tudo que Deus falasse para você, você ia cumprir. Por quê? Porque você é um robô, e um robô não tem direito de escolher o que quer. Agora, por você ser um ser livre, meu amigo, você pode escolher virar as costas para esse Deus. E foi exatamente isso que aconteceu na história bíblica. Deus fez o homem, fez várias árvores, e o homem quis escolher o quê? A única árvore que ele não podia. E por conta daquela escolha de Adão, todos nós fomos contaminados com o pecado no mundo. Talvez você vire e fale, JP, mas eu não sou Adão. Quem pecou foi Adão. O que eu tenho a ver com Adão? Se você tivesse no lugar de Adão, você teria feito pior. Sabe por quê? Porque você é igualzinho a Adão. Eu sou igualzinho a Adão. Adão tinha várias árvores, pastor. Qual que ele quis? A do conhecimento do bem e do mal. Hoje, tem 800 mil páginas na internet. Qual que a gente quer? Pornográfica. Hoje, a gente tem 800 mil lugares para ir. Qual que a gente quer? A balada. Hoje, a gente tem 800 mil coisas para fazer. O que a gente quer? Ter relação antes do casamento. Você é igualzinho a Adão, meu amigo. Então não venha me falar que Adão errou e você não. Porque se eu e você estivéssemos lá, nós teríamos feito pior. Agora aqui está a questão. JP, como assim o mundo foi contaminado pelo pecado? A gente vê no verso 17 que Deus está dando uma sentença para Adão. E olha isso aqui que interessante. Quando Ele está dando uma sentença para Adão, Ele diz o seguinte: por conta daquilo que vocês fizeram, de escolher a única árvore que eu pedi para vocês não escolherem, maldita é a terra por causa de vocês. Sabe o que Ele está dizendo? Por conta de vocês não terem me obedecido, o pecado se instaurou no mundo. E por conta do pecado ter contaminado a terra, junto com o pecado veio câncer, veio sofrimento, veio morte. JP, como assim a morte? A morte está exatamente aqui no versículo 19. Fostes formados pelo pó, e ao pó retornarás. Aqui que surgiu a morte. Deus criou o homem, meu amigo, para que vivesse para sempre. Mas por conta do pecado, a gente tem um prazo definido de vida. Agora vocês vão ver 80, 90, 100 anos, se Deus abençoar. A morte é consequência do pecado. O câncer é consequência do pecado. Tudo que está acontecendo no mundo não é uma falha na bondade de Deus, mas é resultado de uma consequência de uma escolha do homem. Tudo que está acontecendo no mundo, o pecado se instaurando no mundo. E Deus, Ele permite, sabe por quê? Porque para toda escolha, para toda ação, existe uma consequência. O homem não quis escolher o pecado, agora vocês vão pagar a consequência desse pecado. Aí você olha e fala, JP, legal, mas se Deus Ele pode, por que Ele não faz? Porque Ele respeita a consequência. Mas Deus não gosta e Ele não quer ver você sofrendo. E nesse mesmo versículo do capítulo 3, no verso 15, Deus envia uma promessa. JP, que promessa é essa? A promessa do Salvador. De que o Salvador viria e Ele iria esmagar a cabeça da serpente, que é o diabo. E sabe o que Ele iria fazer? Ele iria aniquilar todo o sofrimento e salvar a raça humana. Meu amigo, Deus não está de braços cruzados, vendo um mundo perdido, um mundo pelo sofrimento. Deus, desde a eternidade, está trabalhando para aniquilar o problema do sofrimento. Deus te ama tanto que Ele não consegue te ver sofrer, velho. O grande problema é que nesse mundo nós ansiamos por um mundo perfeito. Nós queremos um mundo perfeito, mas não tem como, velho. Pare de achar que esse mundo vai ser perfeito. Biblicamente, para que Cristo possa de fato voltar, o mal e a maldade vão estar no auge. O amor vai ter se esfriado,
as pessoas vão se odiar cada vez mais, aí sim vai vir o anticristo e Cristo vai voltar. Então, meu amigo, eu estou tirando essa mentira do diabo que ele coloca na tua cabeça, que o mundo vai ser perfeito. Não vai. Biblicamente, o mundo não vai melhorar. A igreja vai, a maldade vai. Mas, mano, para de achar que nesse mundo é para melhorar a sua vida e que fique bem claro. Não estou dizendo que você não pode ser próspero, não estou dizendo que você não tem que buscar a felicidade. Busque, mas pare de achar que esse mundo vai ser perfeito, porque não vai. JP, onde que vai ser a perfeição? Na Nova Jerusalém. E é para esse lugar que Deus está nos levando. Mas, meu amigo, pelo amor de Deus, pare de achar que as coisas vão ser perfeitas. Então, tudo que está acontecendo, e algumas coisas que Deus permite, é porque, infelizmente, o mundo foi contaminado pelo mal. E Deus, Ele não intervém em algumas coisas, mais uma vez enfatizo, não é porque Ele não é um bom pai, mas é porque Ele respeita a escolha do homem. Mas, mais uma vez eu falo, Deus, no versículo 15 de Gênesis 3, Ele envia a maior promessa para a humanidade. Eu vou enviar o meu filho. E Deus se preocupa tanto com o teu sofrimento. E Deus, Ele te ama tanto, quer te ver bem, que até o filho dele Ele não poupou. E se o próprio Filho de Deus não foi poupado, quem é eu e você? Deus nunca prometeu uma vida perfeita aqui na terra. Ele prometeu que Ele estaria conosco. E é nele, é colocar os olhos nele, que você tem que fazer para você vencer o sofrimento. Amém? Tem um tempinho aqui, já vou partindo para o quarto e último ponto. Tem que correr aqui, vamos lá. Só antes, deixa eu ler um texto aqui para finalizar esse terceiro ponto. 1 João capítulo 3, verso 8, diz o seguinte: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Você percebe? Deus está lutando com um plano de enviar o Filho dele, Cristo, aqui na terra, para que Ele possa, de uma vez por todas, um dia, aniquilar o problema do sofrimento. Então, pare de achar que o que você está sofrendo, o que você está passando, Deus não está te vendo. Deus nunca te abandona. Mas algumas coisas Ele permite exatamente porque nós estamos em um mundo contaminado pelo pecado. E por mais que Deus possa, Ele não faz. Por quê? Porque Ele respeita a escolha do homem. E a nossa consequência é um mundo desse aqui. Só que Deus está trabalhando. E Ele está lutando, através da igreja, através dos cristãos, e principalmente, através do Filho dEle. Ele salvou a gente naquela cruz. E um dia, Ele vai nos levar para um lugar, onde o sofrimento vai ser extinguido. E nós vamos nos unir a Deus, numa felicidade eterna, chamado céu. E para sempre, nós vamos adorá-lo, estar com Ele, e amá-lo por toda uma eternidade. Esse é o propósito de Deus. Eu te resumi em algumas palavras, aquilo que Deus quer fazer comigo e com você. Então, aguenta firme aí. Vamos lá. Quarta e última razão que Deus permite algumas coisas que aconteçam com a gente. Então vamos lá, só para recapitular. Primeira delas, para que as obras de Deus possam ser manifestadas e Cristo possa ser exaltado. Segunda razão, que Deus permite algumas coisas para tratar o seu caráter e te aperfeiçoar e te amadurecer, para que você possa ser aperfeiçoado no meio desse sofrimento. Terceira e penúltima razão, porque nós estamos em um mundo onde o pecado se instaurou. E por conta que a terra foi amaldiçoada pela escolha do homem, nós estamos submissos a todas essas situações. Boa notícia, Cristo não está de braços fechados, olhando tudo isso, amando o que nós estamos sofrendo. Ele enviou Cristo e o plano dele é nos levar para a eternidade, um lugar onde tudo isso vai acabar. Vai passar, meu irmão. Aguenta firme aí. E quarta e última razão pelas quais Deus permite o sofrimento. E essa aqui para mim é a mais incrível e é a que mais gera esperança no coração do cristão. A quarta razão que Deus permite sofrimento é para nos lembrar que nós não somos daqui. Eu queria ler um texto da palavra de Deus, que está em Romanos capítulo 8, verso 18, que diz assim: considera, Paulo falando, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Tem uma frase que nessa pandemia, Deus, parece que Ele tatuou no meu coração, e que eu falei na primeira live online da Presbiteriana Reviver. Eu falei o seguinte: por mais que o presente seja doloroso, o futuro será glorioso.
Por mais que o teu presente está um caos, é situação atrás de situação, é briga com o marido, é discussão, é adversidade. Meu amigo, meu irmão, coloca na tua cabeça uma coisa que vai te ajudar a passar pelo sofrimento. O teu futuro, o meu futuro, o nosso futuro como igreja, ele será glorioso, porque nós estaremos com Cristo, cara. Então tudo que você está passando, não deixa te parar. Sabe por quê? Porque existe uma promessa de que nós iremos para um lugar. E é esse lugar que você tem que fixar os teus olhos. Por quê? Porque isso vai te gerar esperança num mundo tão caótico, a você passar pelas adversidades de maneira muito mais fácil. Porque você entendeu que você não está sozinho, mas você tem um pai que cuida de você. E um pai, quando cuida, não é não te deixar passar por nada, mas é estar com você em todas as situações. Esse é o papel de um pai. Amém? C.S. Lewis, ele disse uma frase que para mim representa tudo que eu estou falando nesse último ponto, que é para dizer que nós não somos daqui. Olha o que ele falou: Deus sussurra a nós na saúde e na prosperidade, mas sendo meus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Olha isso aqui. Então ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí então ouvimos o ribombar de sua voz. E Deus diz: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Sabe por que muitas vezes Deus permite sofrimento? Meu amigo, porque se a terra fosse perfeita, quem ia querer ir para o céu? Não é muito mais fácil quando a gente começa a analisar a Bíblia e o que ela fala sobre o sofrimento? Vou te dizer algo. Por que Deus permite o sofrimento? Nesse quarto ponto. Porque se a terra fosse perfeita, você ia querer ficar aqui. Se Deus intervisse: meu Deus, câncer, vou curar, meu Deus, vai morrer, vai ser atropelado, eu preciso intervir. Cara, aqui seria o céu. Mas JP, Deus promete para nós um mundo perfeito no céu. Sim, mas não é aqui. O grande problema é que as pessoas estão buscando a felicidade em um lugar onde ela não está disponível. Meu amigo, a felicidade não está na terra. A felicidade está nas coisas eternas. Eu estou cansado de falar isso, mas parece que não entra no teu coração. Ai meu Deus, como é difícil ser pastor. Meu, você vai no mundo, o povo fala as coisas, o diabo fala: meu Deus, vou matar tua família. Você fala. Aí Deus está usando minha vida aqui para falar para você do sofrimento. Você vai chegar em casa e vai esquecer. Parece, pastor, quando o diabo fala, todo mundo acredita. Eu vou matar tua família, eu vou te matar. Pastor, eu recebi uma palavra que o diabo vai me matar. Agora, quando Deus está usando minha vida, usa o Negrini, usa o Edson, usa o pastor, você esquece. Quando Deus fala: ah não, eu preciso de confirmação se é Ele. Eu preciso que Deus mande um anjo para ver se é Deus. Deus está te falando, cara. Deus permite sofrimento para sempre te lembrar que você não é daqui. Nós estamos de passagem, mas o nosso real lugar é a eternidade. Meu amigo, quando você começar a olhar para a eternidade, quando você fixar os seus olhos no lugar que tem que ser fixado, vai ser muito mais fácil você passar por esse mundo, cara. Posso te falar uma coisa? E já indo para o final, onde eu quero te trazer uma mensagem de esperança. Eu te dei 4 razões. A glória de Deus ser manifestada, o caráter aperfeiçoado, um mundo instalado pelo pecado, e para dizer que nós não somos daqui. Eu te falei 4 razões pelas quais Deus permite sofrimento. Mas eu só te falei essas razões, não é para mudar a tua vida, é só para você ter um entendimento do que a Bíblia fala. Mas talvez você vire para mim e fale o seguinte: JP, mas a dor está aqui ainda. Eu estou sofrendo demais. E é por isso que eu queria fechar, te trazendo uma mensagem de esperança. Eu vi um estudo uma vez, de vários estudiosos que se reuniram para estudar qual seria a maior dor que o ser humano podia passar na Terra. Vários homens muito estudados sentaram juntos numa mesa e começaram a estudar, morrer afogado, morrer queimado, morrer sem ar, morrer de queda de avião, morrer de acidente, morrer de câncer. E eles começaram a listar várias coisas que eles estavam passando e que eles achavam que era o que mais fazia o ser humano sofrer. Até que depois de anos estudando o problema do sofrimento e qual que seria a maior dor que o ser humano poderia passar na Terra, eles se juntaram e chegaram à seguinte conclusão. Eu vi esse estudo. A maior dor de um ser humano é a dor de um pai perder um filho. Nesse momento que eu li isso, o Espírito de Deus falou comigo.
há 2000 anos atrás, eu passei pela maior dor que o ser humano poderia passar na terra, que é a dor de um pai perder um filho, para simplesmente 2000 anos depois, eu estar diante de vocês, olhando nos seus olhos e dizer, eu te entendo. Mulher, eu entendo a sua perda, eu entendo isso que você passou, tudo que você está passando, eu passei com meu filho lá na cruz, e eu fiz questão de passar a maior dor que o ser humano poderia passar, simplesmente para dizer para vocês, que eu não apenas entendo vocês, mas eu tenho um bote salva-vidas para livrar vocês desse sofrimento. Deus é contigo, meu irmão. Deus jamais te abandona, Ele está aí do seu lado, e neste momento eu oro para que o espírito de consolação venha sobre você. Você que perdeu um ente querido, você que perdeu um pai, você que perdeu uma pessoa que você ama, Deus não se esqueceu de você. E por mais que talvez você não entenda isso, lá na frente, ou até mesmo na eternidade, nós teremos todas as respostas. Até hoje, questões da minha vida, como por exemplo minha tia, que morreu de câncer há 2 anos atrás, essa foi a mulher que me ganhou para Jesus, fora os meus pais que me ensinaram. Por conta dela, hoje eu estou no púlpito. As últimas palavras dela, já meio gaguinha, já sem estar com consciência, ela disse para mim o seguinte: JP, nunca desista do seu chamado de amar as pessoas. Por que aconteceu isso, JP? Eu não sei. Mas o que eu posso dizer para você é que um dia eu terei a resposta. O que está no meu coração? É que ela está num lugar melhor, porque ela amava Cristo. E isso para mim já basta. Eu quero só encerrar com uma ilustração, para dizer para você o seguinte: vai chegar um dia em que nós estaremos no céu, e você vai poder virar para Deus e dizer: valeu a pena cada dor, cada lágrima, cada choro, cada tristeza, cada angústia, cada frustração, cada perda, cada frustração, cada decepção, cada momento difícil vai ter valido a pena, porque nós vamos estar diante de Deus, e nós vamos estar abraçados com Ele, nós vamos estar com Ele. Ele vai dizer: filho, servo bom e fiel, entra no gozo da minha presença. Agora nós estamos em um lugar onde nunca mais nós iremos sofrer. Agora é somente eu e você unidos aqui no céu. Essa é a grande esperança do cristão, de que um dia tudo isso que nós estamos passando, toda dor, dificuldade, eu não estou dizendo que vai ser fácil, o mundo não é fácil. Deus nunca te prometeu uma viagem tranquila, mas Ele te prometeu uma chegada segura. Nós vamos chegar aonde nós temos que chegar, que é no céu. Então, cara, essa única palavra simples, objetiva, eu não sei se eu consegui transmitir isso para você, mas é para que você tivesse forças em Deus, para que você possa vencer todo o sofrimento, toda a luta. Eu não estou falando que vai ser fácil, eu estou falando que é possível, através do Espírito Santo, para que um dia a gente possa chegar no céu e olhar para trás e falar assim: cara, valeu a pena uma caminhada árdua, valeu a pena passar pelo caminho estreito, valeu a pena me submeter ao cristianismo, ao evangelho, valeu a pena pegar a minha cruz, valeu a pena renunciar, porque hoje eu cumpri a minha missão e eu estou no paraíso com o meu Pai. Eu vou encerrar com essa mensagem e com essa ilustração. Imagina que você está num prédio em chamas, e no meio desse prédio em chamas você está prestes a morrer. De repente, no meio da fumaça aparece um bombeiro, e ele joga uma corda para você e fala o seguinte: ei, meu amigo, pega essa corda, porque nós vamos pular do 15º andar. Cara, você fala: que doideira, porque no meio dessa fumaça o bombeiro está te chamando para pular do 15º andar. Só que você olha para a sua esquerda e você vê uma porta de incêndio. Você fala: cara, na minha consciência é muito mais fácil eu ir pela porta da escada do que eu pular do 15º andar. Só que o bombeiro está falando para você que se você ir pela escada você vai morrer, só que se você vir com ele, você vai sobreviver. Nesse momento você não tem o direito e o tempo de pensar: mas será que faz sentido? E se eu for para cá, será que não é melhor? Você não tem tempo de pensar, você está prestes a morrer. O que você faz? Você segue aquilo que o bombeiro está falando, porque ele é muito mais experiente que você nessa área. Da mesma maneira, somos nós com Deus. Num momento de sofrimento, não tenha tempo, você não tem tempo de ficar pensando: mas será que vale a pena? Será? E se eu fizer isso ou aquilo? Não. Simplesmente ouça a voz do teu Pai dizendo o que você tem que fazer. E eu vou encerrar com essa frase:
Nem sempre no cristianismo você vai ter todas as respostas. Nem sempre você vai saber o que fazer. Mas sempre vale a pena confiar no nosso Pai. Se você gostou deste vídeo, esteja curtindo. Aproveite e se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber notificação dos novos vídeos. Um grande abraço.